Bom dia, hoje, dia 22 de agosto de 2025, uma sexta-feira maravilhosa. O Papai do Céu nos deu de presente para nós termos o melhor dia da nossa vida até então. E nós estamos aqui para falar desse tema, penúltima reflexão sobre o tema, o desafio da procrastinação. E o subtema mantendo o foco e evitando as distrações. E nós vamos trazer esse tema hoje, claro, com a participação dessas maravilhosas também. O versículo está lá em Provérbios 15:3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons, os maus e os bons. Esse versículo ele traz a garantia da onipresença do Senhor. Está em todos os lugares ao mesmo tempo, está acompanhando tudo da minha e da sua vida. Então, não, nós não podemos nos esconder disso, nós não podemos esconder essa verdade, né, de nós mesmos, que o Senhor ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e ele está contemplando tanto os bons e os maus. Aqui eu vou trazer para as boas ações e as ações que não são tão boas também. E dentro desse tema, desse subtema, mantendo o foco e evitando as distrações, uma das maiores aliadas da procrastinação é a distração. É a distração. E hoje nós estamos num mundo recheado de distrações. Você com certeza já ouviu falar naquela frase, viciados em dopamina barata. O que é ser viciado em dopamina barata? O que é isso? De onde é que vem? Que surgiu esse termo? E que as pessoas estão buscando prazeres imediatos, prazeres fúteis. Eu estava dando uma pesquisada, uma das coisas seria, por exemplo, ficar rolando rede social, o tempo todo passando o dedo lá no feed, só lendo, se distraindo com algumas coisas. E quando a pessoa percebe, já passou 30 minutos, 1 hora, 2 horas, e aí tudo que ela tinha para fazer ficou adiado. Então, é uma distração que tira você do foco principal. O comer, o ato de comer também, fast food, que é de fácil acesso, né? Séries, maratonar séries sem parar, só emendando, né? De um episódio para o outro. Isso também é um tipo de dopamina barata. As notificações do celular também, porque elas distraem a gente, elas nos tiram do foco. E quando você distrai, demora um tempo para você voltar. Em média, 20 minutos para você concentrar de novo integralmente naquilo que você estava fazendo. Então, acaba que te prejudica. Isso te dá um prazer. O que é a dopamina? É um prazer, uma alegria ali. Mas ela é momentânea, ela não é de forma concreta, ela é sutil ali, né? E ela não tem a característica de ser duradoura. Ela é imediata, mas ela é de curto prazo. E eu ouso dizer, né, em relação a essa questão de ficar no feed, né, passando ali o dedinho assistindo os vídeos, isso vai te gerar uma ansiedade. Isso vai te trazer para um quadro mais ansioso. Por quê? Não tem fim. Quem é que vai zerar o feed do Instagram? Não vai. Porque sempre que você passar o dedinho, sempre terá o próximo vídeo, sempre terá o próximo post. Então, você não vai zerar isso. Então, a sensação é que eu não dou conta, eu não consegui vencer tudo isso. E aí vai gerando uma ansiedade. E aí nós já sabemos a consequência, que são doenças psicossomáticas mesmo, manifestas. Então, a dopamina barata é aquele sistema de recompensa. Ah, eu mereço, eu mereço estar assistindo, eu mereço estar aqui. E isso vai iludindo o teu cérebro.
O teu cérebro ele fica satisfeito com isso, com tão pouco que é essa dopamina barata. Então, nós precisamos estar o quê? Focadas e apercebidas. O que está me tirando a atenção? O que está me tirando o foco? O que consegue me desestabilizar dentro do meu planejamento? E mesmo eu tendo planejamento, eu acabo cedendo para isso. O que é isso? Porque é esse pequeno detalhe que pode estar te dominando. Esse é o problema. Vai gerar uma dominação e daqui a pouco você não sabe mais viver sem isso. Está viciado nessa dopamina barata. Então tem que estar percebida realmente e se fazer essas perguntas e a partir daí tomar decisões e às vezes até radicais mesmo, de cancelar uma assinatura de um canal, por exemplo, se você está viciado em séries e não consegue viver sem aquilo, então as coisas estão perdendo, você está perdendo o controle das coisas. E aí precisa agir de forma mais assertiva para não se perder totalmente no caminho. Provérbios 15:3, ele nos lembra que Deus ele está observando todas as nossas ações, seja as positivas, seja as negativas. Manter o foco no que é importante para Deus nos ajuda a evitar distrações que nos desviam de nossas responsabilidades. Então, manter o foco, o que eu estou fazendo? Fazer um checklist, né, do dia, o que eu fiz, o que eu realizei, o que eu deixei de realizar, por que eu deixei de realizar. E com isso você ter atitudes mais firmes para se manter naquele foco, porque senão se perde realmente. Ao mantermos nossos olhos fixos em Deus, o seu propósito para as nossas vidas, podemos resistir às tentações e às distrações. O que tem por vir, ele tem que ser muito maior do que eu estou vivendo agora, porque é isso que vai me nutrir para eu andar nessa nova direção. Se for pequeno, se for básico, se não for desafiador, eu fico com o que eu tenho agora. Então, que eu tenho de planejamento para frente tem que ser muito atrativo para o meu cérebro, para mim. Tem que me trazer, assim, um despertamento, uma força. Não, é isso que eu quero, eu vou em cima, eu vou fazer, eu vou acontecer. Porque senão você fica aqui nas distrações e não avança. Semelhantemente, alguém que já sofreu uma dor lá atrás, e aí você conversa com a pessoa, ela só fala da dor lá de trás, só fala do problema que aconteceu. O que ela tem para frente é tão pequeno que não vale a pena ela buscar. Aí ela tem como algo mais intenso na vida dela, né? Um gigante, o passado, e ela vai ficar com ele. Ela não conseguiu montar um futuro, um planejamento futuro que seja tão atraente ou tão grande quanto. Então, o passado traz ela o tempo todo para trás. Né? A mesma coisa da dopamina. Dentro dessas ações pequenas aí, você tem que ter um planejamento, algo muito maior para frente, que te impulsione a andar, que te impulsione a avançar. Você não vai ficar travado ali no hoje somente. Em vez de se perder em atividades que não contribuem para o teu propósito, busca concentrar-se nas tarefas que Deus a chamou para realizar. Aí a gente já tem uma boa ideia de tarefas que Deus nos deu para nós executarmos. Uma delas é cuidar de nós, a básica, a alfabetização aí, cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar das suas emoções, cuidar da sua alimentação, tomar água, enfim, essa é a primeira grande missão. Porque às vezes a gente fica nessa ilusão, né? Eu preciso descobrir o meu propósito, e antes eu não tinha muito discernimento sobre isso. O maior propósito e o primeiro propósito é você, é a sua casa. Não saia por aí querendo salvar o mundo se você não cuida nem de você ainda, se você não faz por você ainda. E quando nós começamos pela base, fica tranquilo depois você construir, né,
esse seu prédio, se você está bem alicerçado. Não, eu cuido de mim, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, e depois eu vou para o mundo lá fora, para cuidar das outras coisas e do propósito de Deus para minha vida. As distrações, elas impedem aí uma produtividade, e elas alimentam a procrastinação e nos afastam do foco e da motivação. Em um mundo cheio de estímulos rápidos e imediatos, é fácil sermos seduzidos por atividades que nos oferecem um prazer momentâneo, mas que não contribui para o nosso crescimento ou o cumprimento do propósito que Deus tem para nós. Nós temos outras formas de acessar essa dopamina, só que requer um pouco mais de esforço. E como o nosso cérebro ele tenta nos trazer sempre para esse mundo de conforto, essa segunda opção ela fica mais desafiadora e com facilidade a gente troca. Por exemplo, ler um livro, obter um conhecimento através de um livro, o exercício físico, você vai ter que ir para academia, você vai ter que malhar, você vai ter que suar, vai cansar teu corpo físico. Isso traz uma dopamina, só que requer um esforço. E aí nem sempre o corpo está disposto a fazer isso. Nunca está, na verdade, né? A gente que coloca ele, que ordena, que se posiciona relacionado a isso. Que se você não se posicionar, não vai. De verdade, gente, não vai. Ontem eu tive uma experiência, eu fiz os atendimentos da cidade, fui para a estrada, né, para fazer esse atendimento que eu tenho lá, e eu ia voltar, que 7 horas eu saí daqui umas 3h30, e 7 horas eu tinha um último atendimento no consultório. E aí, na volta, a pessoa das 7 horas disse que não poderia vir, ia ficar para hoje. E eu já estava com roupa de academia, tênis. E, rapaz, é daqui para a academia, cansada, estava com fome, estava suada. Mas é daqui para frente. Passei num supermercado, comprei alguma coisinha para comer e segui direto para a academia. Porque se eu tivesse vindo em casa, eu não voltaria. Estava muito cansada mesmo. E, e aí, depois que você faz o que tem que ser feito, o cansaço vai embora. Você se renova, né? Eu dormi tão bem, graças a Deus. Então, é esse tipo de dopamina que a gente tem que buscar, de realmente estar fazendo o que é para ser feito, de não buscar somente aquilo que é de fácil acesso ali e que é um prazer momentâneo, que vai acabar, que vai encerrar e vai te incentivar, inclusive, a buscar mais prazer, fácil ali, sem esforço. Quando nós mantemos os nossos olhos em Deus e no chamado que Ele tem para a nossa vida, ganhamos forças para resistir às tentações que nos desviam do foco. A mulher de fé, ela entende que o seu tempo é precioso e que precisa ser gerido com sabedoria, dedicando-se às tarefas que realmente fazem diferença. Organizar o ambiente e a mente para evitar distrações é uma forma prática de honrar a Deus e cumprir com excelência daquilo que fomos chamados. Medidas precisam ser adotadas, só que eu não tenho como aqui te dar uma receita pronta, porque só a Janimar sabe o que distrai ela, só a Regina sabe o que distrai ela, só a Amanda sabe o que distrai ela, cada uma tem os seus pontos fracos aí, que precisam ser olhados, né? E aí é uma autoanálise. O que eu estou fazendo? O que está me distraindo? O que está me tirando do foco? Sei lá, site de compra que eu estou passando horas olhando ali para tomar uma decisão, ou comprando mesmo, enfim, tem que ver o que está te roubando essa, esse foco, essa concentração. E com isso tomar atitudes, e às vezes precisa ser radical. Outras não, outras você consegue conduzir de forma mais tranquila, mas algumas precisa ser radical.
como eu falei, às vezes cancelar um canal do Netflix, se for esse o seu ponto fraco. Eu lembro que em outra configuração, não a atual do Beck, nós fizemos um jejum, e era para tirar algo que realmente pesasse, né? Enfim, eu lembro de uma das meninas que ela desinstalou o Netflix do celular dela, porque ela era viciada em série. Terminava uma e ia para outra. E realmente, qual é o objetivo de uma série? É esse, de te prender ali. Vai terminar o episódio, já tem um gatilho para o próximo. Você vai querer saber o que tem no próximo. E com isso ela se mantinha muito tempo assistindo filmes. E ela cancelou e o jejum dela foi esse. Ela disse que foi muito sacrifício. Porque ela estava viciada já em assistir constantemente. Então, a nossa mensagem era essa, de que nós possamos estar apercebidas do que tem nos tirado o foco, que tem nos levado para uma distração dentro da nossa rotina. E com isso, adotar pequenas medidas que possam nos reconectar com o que é importante. Amém? Vocês querem compartilhar algo, alguma experiência, algum ponto fraco que para vocês é desafiador, mas que estão focadas em romper? Essa é a hora. Bom dia. De fato, Lúcia, essa questão de ficar rolando feed, né? Houve um período da minha vida, eu fiz muito isso. E, de fato, estava me gerando ansiedade, né? Porque eu estava buscando preencher um vazio, a dopamina barata, né? E eu me percebi, né? Que eu estava perdendo tempo, perdendo horas, podendo estar fazendo outra coisa, ao invés de estar ali, né? E eu já disse assim, meu telefone ele não toca, ele vibra. E justamente, e até mesmo notificação do WhatsApp, Face, Instagram, eu desativei justamente para não tirar minha atenção, principalmente no trabalho, né? E às vezes eu deixo meu telefone numa gaveta lá para. Porque eu já tenho o telefone do trabalho para dar conta, né? Então, de fato faz muito sentido. Né? E em casa está sendo um exercício diário, principalmente essa semana, né? Colocando em prática as tarefas. É procurar não me distrair quando chega a mensagem no WhatsApp, porque eu assisto aula no telefone. E ainda que não toque, não vibre quando chega a mensagem, mas aparece, né? Quando chega a mensagem. Então eu procuro passar o dedinho para tirar dali da tela para me manter o foco na minha aula. Porque se a gente parar e pensar a toda hora, aí ela tenta nos distrair, né? Porque quando você pesquisa alguma coisa, então se você entra no Face, se você entra no YouTube, qualquer coisa, ele vai te mostrar daquilo que você pesquisou. Né? Então, de fato, a gente precisa ter muita clareza, buscar muito direcionamento, muita sabedoria de Deus, né? Para a gente se manter firme, né? Focado, concentrado naquilo que realmente é importante. A gente precisa ter essa consciência do que realmente é importante para a gente, que de fato aquilo vai fazer a diferença na vida da gente. É isso. Essa notificação do celular é uma arma aí, muito eficiente, inclusive, para distrair. Mais alguém, senão vamos passar para a nossa oração. Eu vou só trazer aqui a oração. Nós temos um texto que diz assim: Senhor, ajuda-me a manter meus olhos em Ti e valorizar o tempo que me deste. Livra-me das distrações que me afastam do meu propósito
e me fazem procrastinar. Dá-me sabedoria para organizar minha vida e disciplina para manter o foco nas tarefas que me aproximam do teu chamado, que eu possa ser fiel no uso do meu tempo, fazendo tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nosso momento de oração hoje é com a Regina. Com você, Rê. Amém. Bom dia, meninas. Eu olhei lá no grupo, não vi nenhum pedido de oração. Alguém tem algum pedido aqui para falar, para solicitar? Meninas, bom dia. Eu lembro que eu falei para vocês da mãe de um aluno que ela tinha sofrido um acidente, tudinho, né? E ela estava em coma induzido, né? Então, para honra e glória do Senhor, foram retirando a medicação, né? Então, ela já começou a reagir positivamente, já começou a abrir os olhos, já começou a reagir. A oração primeira é de agradecimento, né, por ela estar conseguindo, e a gente continuar orando para que o Senhor restabeleça a saúde dela, né? E é isso. O nome dela é Leide. Eu já ia perguntar, Rose, qual é o nome dela. Tá. Alguém mais? Pelas famílias, pelas nossas famílias. Amém. Até realmente isso é um motivo muito grande de oração às nossas famílias, porque eu não sei até se vocês têm observado, mas tem sido muito evidente como que as pessoas têm adoecido, né? E adoecido assim de uma forma muito forte, porque uma coisa é você, vamos supor, pegar um resfriado, pegar uma tosse, vamos dizer, uma doença mais leve. Agora as pessoas têm adoecido demais com infartos, com problemas psicológicos, AVC, enfim, essas doenças mais graves, né? Então, que o Senhor possa estar realmente, né, cuidando de nós de um modo geral. Amém. Senhor Deus amado, Pai querido, louvado, engrandecido é o teu santo nome. Te rendemos graças, Deus, por mais um dia de vida. Te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aprendendo um pouquinho mais de Ti a cada dia, de sermos direcionados, Senhor, pela Tua palavra. E como temos estudado essa semana, Senhor, essa questão da procrastinação, que infelizmente é algo que afeta a vida de muitas pessoas, na grande maioria, né, se distrai por coisas tão banais, tão supérfluas, coisas que não agregam em nada, que muito pelo contrário te afastam do Senhor. Que nós possamos, Deus, aprender cada vez mais, entender e colocar em prática, Senhor, verdadeiramente esse direcionamento que o Senhor tem nos dado. Não só da questão da procrastinação, mas tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração da liderança do Instituto, Senhor, para estarmos abordando e assim realmente nos fazer refletir, nos fazer analisar, como foi falado hoje. Cada uma sabe aquilo que lhe afeta, aquilo que lhe distrai, aquilo que lhe faz procrastinar, aquilo que faz perder tempo. E nós sabemos, Pai, que o tempo ele é precioso. O tempo é algo que não tem como voltar atrás. Então, que nós tenhamos, Pai, essa consciência de aproveitar de uma forma sábia cada segundo que o Senhor nos permite viver. Quero te apresentar agora, Senhor, de uma forma especial a vida da dona Leide, Pai, que graças ao Senhor, graças ao teu mover, ela está se recuperando aos poucos, Pai. E nós sabemos, Pai, que só o Senhor pode verdadeiramente agir em determinadas situações específicas. Que às vezes nós, como seres humanos, até conseguimos fazer algo, Pai. Mas o sobrenatural é o Senhor, não mais que o Senhor. E nós queremos te agradecer por esse processo de recuperação,
e que, se for da tua vontade, ela venha se recuperar totalmente, Senhor. Que o Senhor possa remover toda e qualquer sequela que possa ficar dessa enfermidade, desse período que ela está entubada, com coma induzido, Pai. Às vezes ficam sequelas, sim, Pai, mas o Senhor pode remover cada uma delas, devolvendo a ela a saúde, se assim for da tua vontade. Queremos te apresentar também, Senhor, de uma forma especial, a família de cada pessoa aqui representada, mesmo daquelas que não puderam estar hoje nesse devocional, mas que de alguma forma participam conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa estar guardando, Senhor, livrando de todo mal, de todo acidente, de todo incidente, que o Senhor possa trazer união, harmonia, paz dentro dos seus lares, Pai, dos nossos lares, de cada uma de nós, Senhor, que o Senhor possa visitar, Pai, a casa da Lúcia, da Marisa, da Tâmara, da Jane, da Antônia, da Amanda, da Rose, da Kelma, da Dona Lucimar, a minha casa, Senhor. Que os teus anjos estejam acampados, Senhor, ao redor e ao derredor dos nossos familiares, da nossa parentela, onde quer que eles estejam, Pai. E que essas bênçãos possam se estender sobre a vida dos familiares dos nossos amigos, Senhor, que também são teus filhos, às vezes um pouco mais afastados, às vezes um pouco mais distantes, Senhor, mas o Senhor conhece o coração de cada um e o Senhor jamais esquece de nenhum dos seus filhos. Guarda, Pai, livra, protege, dá-nos sabedoria para conduzir os nossos dias, Pai, com sabedoria, verdadeiramente, Senhor. Porque sem a sabedoria que vem do alto, Pai, nós não somos nada. Sem a tua presença nas nossas vidas, nós não somos nada. Obrigada, Senhor, por esse dia, que o Senhor possa nos guardar. Quem vai para o seu trabalho, quem vai para os seus afazeres, quem já está de descanso, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma de nós, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.